Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos trazer um segundo aviso de um país sul-americano para o Brasil. As evidências estão aí, os sinais estão aí. Cabe a nós prestar atenção e ter cuidado com o futuro da nossa nação. Fique até o final. Eu sou o Rodrigo Alberto e nós vamos aqui conversar um pouco sobre a Colômbia. Muito bem, nós vamos falar agora sobre a Colômbia. Não sei se você sabe, a Colômbia tem um novo presidente chamado Gustavo Petro. E não quero aqui falar sobre historicamente, sobre a Colômbia ou sobre Gustavo Petro. Mas eu quero trazer para você uma análise sobre aquilo que está acontecendo hoje na Colômbia, que serve de aviso para nós que somos brasileiros. Mas antes eu queria pedir a você que se inscreva no canal, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar nos seus grupos. Se você viu o vídeo sobre a Nicarágua, se não viu, assista sobre esse aviso que esses países estão dando para o Brasil. Então a Colômbia é o seguinte, ela tem como presidente agora Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro, com ligações com o narcotráfico, mas houve toda uma questão histórica de aproximação desses guerrilheiros no cenário político, um suposto acordo de paz e tudo mais. Eles se colocaram no meio político e Gustavo Petro ele se elegeu presidente. E aí nós vamos ver as primeiras medidas de Gustavo Petro como presidente da Colômbia. Gustavo Petro, não sei se você sabe, é um presidente muito de esquerda e que isso serve para nós como alguns sinais para o nosso país. Vamos lá. Primeiro, o que aconteceu? Uma coisa que você ouve muito falar no meio dos que defendem essa ideologia, que é aumento de imposto para rico. Gente, é muito simples. Quem tem condição e vê uma carga tributária aumentando sobre ele, a única coisa que vai acontecer é ou ele vai fugir do país ou ele vai deixar de investir no mesmo. Isso é óbvio, que existem N países no mundo onde não tem essa carga sobre os mais ricos e eles vão para lá porque eles têm dinheiro. Porque eles têm dinheiro. Mas eu quero trabalhar mais sobre as pautas que afetam diretamente a base brasileira, que é cristã, a base de eleitorado brasileiro, que é cristã. Então vamos lá. Uma das medidas dele ele propôs legalizar a produção e venda de maconha e cocaína. Do ladinho aqui. Do ladinho. Aí eu te pergunto, isto passando num país vizinho, qual que é a verdade que virá para nós? Qual que é a chance desse lobby ganhar força dentro de território nacional? Fica aí a pergunta. Outra coisa que vai direto às pautas que nós defendemos. O presidente Gustavo Petro tirou a Colômbia do acordo anti-aborto que existe, na verdade, que é liderado pelo Brasil e teve apoio dos Estados Unidos enquanto Donald Trump era presidente. Então ele tirou a Colômbia desse acordo anti-aborto. Ou seja, é um governo que literalmente, escancaradamente, está dizendo que não defende a vida, né? Mas também espera o quê? Não é de se esperar muita coisa. Outra medida que ele fez, aliou-se com a ditadura da Venezuela. E nós sabemos como está a condição da Venezuela. Como um presidente assume o poder e consegue se aliar a um modelo de governo como o venezuelano que, dentre outras coisas, empobreceu a população em tal nível que, por exemplo, muitas pessoas estão comendo cachorros e gatos de rua, porque estavam passando fome. E este governo está se aliando à Venezuela. Outra coisa que ele fez, decidiu não extraditar aos Estados Unidos os traficantes presos que têm jurisdição americana ou que cometeram crimes também no território americano. Por que isso? Porque um governo decide não extraditar criminosos para responderem pelos seus crimes. Isso tem a ver com a ligação deste governo, vendo que ele era um ex-guerrilheiro, que ele era uma pessoa ligada a esses grupos? Pergunto.
Outra coisa que ele fez, ele colocou um ex-guerrilheiro como chefe do serviço de inteligência do país. Você já imaginou quanto isso soa uma afronta à população de bem? Você ter a chefia da inteligência do país inteiro nas mãos de um ex-guerrilheiro? É triste, mas é verdade. E por fim, ele iniciou uma aproximação do governo com as Farc, que é um grupo narcoterrorista da Colômbia, que já cometeu inúmeras barbaridades, matou muitas pessoas, tudo isso por causa da alimentação ao tráfico, do qual ele se beneficiava. O que eu quero dizer para você que está acompanhando aqui o canal é que quando a gente fala de algumas coisas no mundo, você precisa observar os sinais. Por que a gente hoje fala que, por exemplo, na questão do socialismo, ele é impraticável, ele não dá certo? Porque a gente viu nos países que tentaram implementar tal ideologia isso acontecer. Por que a gente fala, por exemplo, que essa ideologia é contra as igrejas, contra o cristianismo? Porque Antônio Gramsci disse isso. Ele é um dos pilares do pensamento. Então, a gente precisa observar os sinais. A gente precisa olhar em volta e perceber que indícios nos apontam que, dependendo da nossa escolha, o Brasil entrará nessa onda. E aí você tem o exemplo da Nicarágua, que já é uma radicalização total, por exemplo, da perseguição aos cristãos, né, com igrejas fechadas, com bispos presos, com freiras sendo deportadas e sendo expulsas, melhor dizendo, e saindo a pé do país para os países vizinhos. Nós vemos fechamento de televisão, prisão de adversários políticos. Esses são sinais que a gente tem que olhar para eles. A gente tem que olhar para esses sinais e perceber, quem aqui no Brasil defende esse modelo de governo? Fulano e ciclano. Então, se eu coloco no poder essas pessoas que defendem esse modelo de poder, logo eu vou ter a noção clara que isso é uma possibilidade real de ser implementada. Principalmente quando muitos desses que defendem já se posicionaram a favor destas medidas. Já disseram que vão regulamentar a mídia, já disseram que vão tirar o protagonismo de muitos padres e pastores, já disseram que são contra o ideal moralista católico, né? E aqui leia-se também cristão. Então a gente precisa ler os sinais para que a gente possa tomar essa decisão. Então fica essa reflexão. A Nicarágua está nos avisando, a Colômbia está nos avisando, e eu vou trazer mais exemplos aqui no canal de quem está nos avisando. Brasil, não venha para cá, não venha para esse lado da história, porque aqui é perseguição, é fome, é miséria, é retirada das liberdades. É essa reflexão que eu quero trazer para você. Grande abraço, o aviso está dado. Ouça.